Então, dentro do site da Esri, se vocês conseguirem enxergar aqui o link, é media.esri.com/mapbook. O que é esse mapbook? Se eu não me engano, acho que anualmente a Esri, as pessoas mandam exemplos de trabalhos, projetos que elas participaram para a Esri. Aí a Esri vai escolher os que ficaram mais bonitos, os mapas que ficaram mais legais, mais bem feitos, e publicam nesse livro chamado Mapbook. Ele tem tanto aqui na versão no site quanto na versão impressa. E o interessante desse Mapbook é que ele serve como uma fonte excelente de inspiração. Toda a informação de base desse Mapbook é feita a partir do ArcGIS, mas dá para fazer também em outros softwares, como o QuantumGIS, por exemplo, ou o Mapinfo. Mas o importante é que aqui dá para ser uma fonte de inspiração e um ponto de partida antes de sair construindo um mapa temático do zero. Eu vou passar aqui alguns mapas. Por exemplo, aqui no lado direito, é um mapa temático. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho. Opa, esse aqui não é zoom, é aí. Isso aqui é um mapa temático de recursos naturais ali da Califórnia. Notem que as informações de relevância são essas informações que estão aqui. Deixa eu subir ali na legenda. As informações de habitat, de áreas protegidas e assim por diante. Essas são as informações de destaque do meu mapa temático. Essas aqui são as informações de localização, são rodovias, rios, etc. E ainda, para dar um aspecto visual mais interessante, foi utilizado esse Hill Shade, que é esse mapa de sombras de relevo aqui no fundo, para dar um aspecto visual melhor. Então nós vamos construir alguns mapas até com essa característica hoje aqui no nosso curso. O interessante de olhar esses mapas temáticos é ver como as pessoas aplicam técnicas simples que dão um aspecto visual bem interessante. Agora esse outro aqui, por exemplo. Isso aqui a gente vai fazer também. O mapa aqui eu tenho gráficos representando múltiplas informações. Aqui, por exemplo, poderia ser um mapa de cidades mostrando distribuição de renda, ou distribuição, por exemplo, de classes sociais, ou distribuição de faixa etária. Nesse caso aqui, é de população de household. Também tem duas maneiras de representar, seja ela por graduação de cores ou pelo gráfico. Tá? Esse daqui a gente também vai fazer um. São mapas é chamado de é o modelo de estado do terreno visto de duas maneiras, com curva de nível. Aqui no caso seria de gravidade, mas agora, vou passar algum outro interessante aqui que a gente pode trabalhar. Esse aqui é um mapa muito comum de se fazer, as pessoas às vezes se atrapalham. Um simples mapa de localização. Por exemplo, se eu quero localizar uma cidade específica que eu estou estudando num contexto, esse aqui é um exemplo simples de mapa de localização, no qual ele utiliza cores neutras, cores em tons pastéis. Esse aqui é interessante, que ele mescla informações tridimensionais e um mapa bidimensional. Por exemplo, aqui as edificações com um aspecto tridimensional, com um sombreamento. E aqui o mapa temático de cores representando, deixa eu ver o que significa. Aqui é a ocupação dos edifícios, né? Isso aqui é bem interessante. É possível fazer no ArcGIS. Isso, se eu não me engano, é um mapa de uso do solo, que aqui está em, eu acho que é chinês. Ela está aqui, ó.
É, mapa de uso do solo. Numa perspectiva tridimensional, tá? Que é bem interessante para dar uma outra percepção. Vamos trabalhar também com um outro mapa de vegetação, parecido com esse daqui. Isso daqui é uma maneira bem interessante de mostrar o mapa. Você monta um layout com vários tipos de informações relevantes, formando uma espécie de dashboard. Hoje é muito comum você falar assim, dashboard, meu sistema tem um dashboard que tem mapas, eu tenho gráficos. Um dashboard não precisa ser exatamente no sistema, ele pode ser uma apresentação num template, mas um mapa impresso. Eu vou mostrar um exemplo aqui que eu fiz, que a gente vai fazer também no nosso curso. Isso aqui é um dashboard. Então eu tenho 4 temas distribuídos aqui em mapas temáticos e um resumo apresentado em quadros e gráficos. Tá? Isso aqui é um produto simples de ser feito e que agrada muito ao cliente. Então, pensa numa pessoa que está tomando decisão. Nesse caso, o objetivo desse mapa era analisar um ponto comercial. Então, nesse ponto comercial, eu tinha informações de distribuição da população, residente, população circulante, a renda média, o total de domicílios. Eu queria ver se aqui no entorno tinha o público-alvo que eu gostaria de trabalhar. Então, se a pessoa está decidindo abrir ou não a loja, aqui ela tem um conjunto de informações que vão subsidiar isso. E ela está distribuída. Aqui eu consigo ver tanto a distribuição no mapa, quanto eu consigo ver a consolidação dessas informações dentro dessa área. É uma maneira bem interessante de trabalhar a cartografia temática. E ela não se resume só aos mapas, não. A cartografia temática, do meu ponto de vista, ela vai além. Ela se complementa com informações tabulares, gráficos, figuras e outros elementos que podem compor um relatório final semelhante a esse daqui. Só mostrar mais alguns exemplos e a gente já parte para o próximo capítulo aí da nossa aula. Aqui um outro mapa de, deixa eu verificar o que é. Também é o uso do solo em 3 dimensões. E aí há infinitos exemplos. Esse aqui também, esse aqui mostrando um exemplo de rota. Tem algumas coisas que são feitas aqui é, que há algumas limitações para se trabalhar no ArcGIS. Por exemplo, esses daqui são mapas mais complexos de serem trabalhados. Mas, como são objetivos específicos, utilizo até outros softwares como Photoshop ou CorelDRAW para terminar o acabamento deles. Aqui o mapa mostrando gráficos, no caso, símbolos proporcionais. E assim por diante. Deixa eu ver se tem só mais algum aqui ligado ao tema físico. Aqui um de inundação, mostrando períodos de inundação. Esse outro aqui de ecorregiões. Tá? Bom, vamos seguir ali então com os nossos trabalhos. Então, vistos aqui alguns exemplos, vamos aprender a fazê-los, que é o que interessa aqui para o nosso curso. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é a construção de camadas. Antes disso, eu vou carregar aqui um exemplo de camada. Vou jogar aqui uma camada de setores censitários. Um dado ali do que eu consigo facilmente no IBGE.